Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa atividade de língua portuguesa, nós vamos iniciar um novo capítulo. Então, nós vamos ver hoje sobre contos populares. Mas o que é conto popular? Conto popular são aquelas histórias que são de tradição, né, popular, e ela é passada de geração em geração, tá bom? É um texto narrativo, na verdade, geralmente eles são curtinhos, tá bom? Ele é criado pela imaginação do povo e tem a intenção de entreter, né? E também de educar o ouvinte. Nossa atividade hoje vai começar na abertura, né, sobre conto popular. E nós vamos ver nesta unidade. Nós vamos ler e interpretar os contos populares. Nós vamos identificar os elementos do conto, né? Então, o que são? Personagens, tempo, espaço, o enredo e o narrador. Nós vamos identificar as partes do enredo de uma história. Nós vamos produzir o reconto de conto popular. Nós vamos estudar as diferenças entre a língua falada e a língua escrita. Nós vamos estudar o uso de palavras de ligação, né? O que dá a ligação entre uma palavra e outra para deixar o texto com sentido. Estudar o grau das palavras. Nós vamos estudar também a escrita e som das palavras terminadas em eu, el e el. E participar também de atividades orais. Bom, para a gente começar a nossa unidade, nós vamos fazer a abertura. Então, vamos observar a cena, né, para ver o que está acontecendo nessa imagem. E vocês vão responder o que vocês acham que está acontecendo nessa cena. Há histórias já conhecidas, mas que sempre gostamos de ouvir de novo. Você lembra de alguma? Qual? Com certeza, papai, mamãe, a vovó. A vovó e o vovô são os que mais contam histórias, né? Então, pergunta para eles quais histórias que eles sempre contam para vocês e que vocês adoram ouvir, tá bom? Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. O que você acha que essa frase quer dizer? Então, se não der para responder aqui, né, que não tem linha, não tem espaço suficiente, vocês vão fazer no caderno, tá bom? E aí, o nosso conto popular vai começar e nós vamos fazer em 3 partes. Hoje nós vamos fazer apenas 2 partes dele, tá bom? Então, para iniciar, há histórias que permanecem na memória das pessoas. São passadas de geração em geração, geralmente de forma oral, né? Então, é a forma falada. Cada contador pode modificar alguma coisa ao contar. Por isso, uma mesma história pode ter versões diferentes. O conto que a gente vai ler é uma dessas histórias. É sobre um bicho que tem um casco que parece todo remendado. Que bicho será esse? O que será que aconteceu para ele ficar assim? Mas isso nós vamos descobrir mais tarde. Agora, vamos ler o conto por partes. A leitura ficará mais interessante. Então, vai dar aquele suspense, né? Não suspense de dar medo, mas aquele suspense que a gente vai querer saber o final da história, tá? Só que a gente vai ter que aguentar a nossa ansiedade e vamos ler por partes, tá bom? Então, parte 1, o jabuti e a fruta. Uma vez apareceu na floresta uma árvore nova que dava uma fruta que todos os bichos ficavam com vontade de comer. Mas só podia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta. E para ficar sabendo, era preciso perguntar a uma mulher que tomava conta e morava meio longe. Depois, embaixo da árvore, tinha que dizer bem certinho, então a fruta amadurecia e caía. Um por um, cada bicho ia lá na casa da mulher e perguntava. Ela respondia. Ela não podia enganar ninguém. Tinha que responder direito o nome certo, como o Deus da mata havia mandado. Então, vamos só dar uma observação. Esse sinal aqui de pontuação, que vocês já sabem que é a reticências, está identificando que essa leitura, né, essa história, ela vai continuar, tá bom?
E aqui nós temos uma questãozinha. Será que os bichos vão conseguir matar a vontade de comer a fruta? Vocês vão responder aqui para a Pro, tá bom? E aí nós vamos para a parte 2 desse texto. Então aqui, ó, tem de novo o sinal de reticências indicando que é uma continuação da história. Então, o jabuti e a fruta. Mas era um nome enorme e complicadíssimo. Quando chegava na metade do caminho, o bicho já tinha esquecido e não podia voltar lá para perguntar de novo. Precisava guardar bem direitinho na cabeça sem esquecer. Para complicar ainda mais, a mulher fazia uma coisa ruim, só para atrapalhar. Misturava as ideias na cabeça do bicho que perguntava. Quer dizer, depois de falar bem certinho o nome da fruta, quando o bicho já estava indo embora tentando guardar o nome, ela chamava: "Ah, espera aí um pouquinho, compadre, eu acho que eu me enganei." E dizia outro nome, às vezes bem parecido, às vezes bem diferente, mas sempre complicado. Então o bicho confundia um nome com o outro e quando chegava embaixo da árvore, não conseguia dizer o nome certo. A fruta não caía lá de cima e ele não podia comer. A mulher fez isso com o macaco, com o veado, com a onça, com o tucano, com a cutia, com a anta, com o coati. Os bichos já tinham descoberto essa maldade dela e avisavam uns aos outros. Bem que o lagarto, quando foi lá perguntar o nome, tentou voltar repetindo sem parar o nome que ela dissera. Mas não adiantou, porque ela chamou: "Ei, amigo, eu errei. O nome não é esse não, eu acho que é outro." Assim, ela queria guardar todas as frutas para ela, sem desobedecer ao Deus da mata. Falava certo da primeira vez, mas depois atrapalhava tudo. E não é que eu me enganei? Não é esse nome não, é outro. E lá vinha mais um complicado ainda. Não havia quem conseguisse guardar, até que chegou a vez do jabuti. E aí a nossa história de hoje vai terminar por aqui. O que será que vai acontecer com o jabuti? Mas antes da gente descobrir tudo isso, nós vamos fazer a interpretação deste texto, né, do jabuti, a parte 1 e a parte 2, aqui na atividade da página 108. Então, olha só. No conto Jabuti e a Fruta, uma nova fruta apareceu e fez os bichos desejarem comê-la. Para conseguirem o que queriam, era preciso seguir alguns passos. Leia os passos abaixo e enumere-os na ordem que eles deveriam ser cumpridos, tá bom? Então, tem aqui as etapas. Vocês vão enumerar de 1 a 4 qual seria que vinha primeiro, depois, a terceira parte e a quarta parte, tá bom? 2. O que aconteceria quando todos os passos fossem cumpridos? Né? O que era para acontecer se todos os passos fossem cumpridos pelos animais? Na 3, escreva 2 razões, apenas 2, tá bom? Pelas quais os bichos não conseguiam a fruta. Então, o que acontecia que eles não conseguiam comer a fruta? Tá bom? Atividade 4. Releia a frase a seguir. A mulher fazia uma coisa ruim, só para atrapalhar. Que coisa ruim era essa? Por que a mulher agia assim? E aqui nós temos, para terminar, atividade 5. Macaco, veado, onça, tucano, cutia, anta, coati, lagarto. Nenhum deles conseguiu. Releia agora apenas esta frase do conto. Até que chegou a vez do jabuti. Converse com os colegas, né? Vocês não têm como conversar, mas dá para conversar pelo WhatsApp entre vocês. O que vocês acham que vai acontecer com o jabuti? Será que ele vai conseguir? O que será que a mulher vai fazer? E o que o jabuti vai fazer?
O que você faria para não esquecer o nome da fruta? Então, essa daqui é uma questão pessoal, né? Tem várias perguntas, tem uma, duas, três, quatro perguntas em uma questão só. Então, vocês vão me responder essa, pode ser no caderno, né? Porque é bastante pergunta. E aí nós vamos ver as respostas depois, tá bom? E aí nós vamos guardar a nossa ansiedade para saber o final dessa história na próxima aula, tá bom? O que será que vai acontecer com o jabuti, tá bom? E a gente vai encerrar a nossa atividade de português aqui. Um beijo!